Oi, o vídeo de hoje vai ser sobre anatomia do sistema esquelético e eu vou reaproveitar aqui e usar o PowerPoint da professora Jennifer. Bom, o sistema esquelético, ele é composto por ossos e as cartilagens. Os ossos, né, eles são rígidos e são unidos por articulações, e daí é constituído o esqueleto. Quais são as funções dos ossos para o nosso corpo? Bom, os ossos, eles têm a função de sustentar o nosso corpo, né? Porque se a gente fosse só pele, carne, né? Como que a gente ia se sustentar? Por isso tem o nosso esqueleto. Além disso, ele protege alguns órgãos, né, os nossos órgãos vitais, por exemplo, o crânio, que é o osso, né, que tem ali na cabeça, um conjunto de ossos, né, que tem na cabeça, ele tá protegendo um órgão que é super vital, que é o cérebro. Aqui na nossa caixa torácica, a gente tem a coluna vertebral, as costelas, o externo, tá protegendo vários órgãos, como o pulmão, como o coração, entre os outros órgãos, né? A pelve, né? Os ossos aqui da região sacral também tá protegendo outros órgãos. Além da função hematopoética, que é a função de produzir células do sangue. Ou seja, na medula óssea que tem dentro do osso, né, que é a estrutura interna do osso, a medula, ela produz essas células do sangue. Aqui tem alguns tipos de ossos. Bom, tem os ossos longos, como por exemplo o osso do fêmur, do rádio, da una, da tíbia, da fíbula. São ossos que eles têm maior comprimento e têm menor largura e espessura. Já os ossos curtos, eles têm, por exemplo, aqui esse osso aqui, né, da mão, nessa parte do metacarpo, é formado de vários ossinhos. E esses ossinhos, né, eles são como se fossem quadradinhos. Então, eles têm comprimento, largura e espessura quase que equivalentes. Também tem os ossos planos, que também são chamados de ossos laminares. São ossos que eles têm comprimento e largura parecidos, né, maiores do que a espessura. E já os ossos vertebrais, né, são ossos que não têm um padrão geométrico, não tem, por exemplo, uma forma geométrica padronizada, né? Então são chamados de ossos irregulares, né? Ou são ossos irregulares. E os ossos sesamoides são os ossos que têm entre tendões, tá? Geralmente esses ossos não são ossos que estão bem calcificados, né? Então, eles são ossos que têm essa maior mobilidade, digamos assim, né? Eles estão entre tendões. Aqui a gente tá vendo algumas partes dos ossos longos.
Aqui a gente tem a estrutura do osso. Bom, a parte de cima do osso, né, das extremidades, tanto da de cima quanto a extremidade de baixo, é chamado de epífise. A parte de cima a gente chama de epífise proximal e a de baixo distal. Então, assim, vou mostrar aqui melhor. Aqui onde está em vermelho, tem a parte do esqueleto axial, que é a parte aqui do eixo, né? A parte aqui central. Os ossos que estão aqui pendurados no esqueleto axial é chamado de esqueleto apendicular, tá? Quanto mais próximo aqui o osso longo do eixo, a gente chama de epífise proximal. E a parte do osso longo aqui mais distante do eixo é chamado de distal. Então, aqui tá a epífise proximal, epífise distal. Daí, nesse osso proximal, a distal. Entendeu? Proximal, distal, proximal, distal. Voltar lá. A parte do meiozinho aqui do osso é diáfase. Aqui no meio tem a cavidade medular, onde fica a medula óssea, onde é produzido as células do sangue. Aqui fora do osso tem, digamos que a parte de fora do osso é chamada de periósteo. É só você lembrar, por exemplo, assim, onde fica longe, né, é a parte periférica, a parte de fora é chamado de periósteo. E sempre a parte de dentro, né, ela é endo. Endo significa dentro. Então, endósteo, dentro do osso. Então, aqui tem o endósteo e fora do osso, periósteo. Tá? Dentro endósteo, fora endósteo. Esse osso aqui é um osso compacto, né? Então, essa região aqui é o osso compacto. E aqui na parte de cima, onde tem a epífise proximal e distal, tem o osso, né, esponjoso, ou seja, ele tá cheio aqui de furinhos. Bem aqui tem a linha epifisiária, ou também chamado, né, de disco epifisial. Ó, aqui tem, por exemplo, de um jovem e aqui de um adulto. Tá vendo bem aqui? Disco, placa ou linha epifisiária. Essa linha aqui, ela não tá calcificada, ou seja, esse jovem aqui, essa linha vai crescer, né? Vai ter o crescimento, vai crescer o osso, e então depois que tiver ao máximo aqui o crescimento, vai calcificar, ou seja, vai ficar rígido. Aqui, tecido ósseo. Tem o tecido compacto, que ele tem poucos espaços e seus componentes rígidos, né? Ele dá suporte, proteção e resistência e força produzidas pelo peso e movimento. E o tecido esponjoso, ele tem maior parte, né, dos ossos curtos, chatos, né, ou planos e irregulares. Os ossos compactos, ele tem mais na parte da diáfase dos ossos, né? Ou seja, no meio dos ossos. E o esponjoso, ele é mais comum, né, na parte epífase dos ossos, ou seja, nas extremidades. E aqui a gente fala um pouco das células ósseas. Quando a célula óssea ela é uma célula nova,
né, é chamada de osteoblasto, ou seja, é uma célula nova. E os osteocitos são células já adultas. E osteoclastos são ossos que permitem a remodelação, ou seja, tem células velhas, vão ser destruídas as células velhas e remodeladas, tá? Aqui eu falei da divisão do esqueleto apendicular, que elas estão penduradinhas, né? E a axial, que é o eixo, né? O meio, a parte central. No total, tem 206 ossos no corpo, né? 80 é do eixo, né? Do axial. E 126 são ossos apendiculares. Tá, vamos começar falando do esqueleto axial na parte da cabeça, né? Do crânio. Aqui no crânio, a gente tem aqui um par, né? Ou seja, são dois ossos de ossos parietais. Ou seja, aqui, né? Onde tá esse verdinho, se chama parietal. Do outro lado tem outro, tá? E a mesma coisa aqui no osso temporal, tá? Lembra quando as pessoas falam, é a minha têmpora? É aqui, é o osso temporal. Esse também é um osso que tem dois, tem desse lado e tem do outro lado. O restante, deixa eu ver, o restante são todos um aqui no crânio. Então, você tem dois ossos parietais, dois ossos temporais, um osso frontal aqui na frente, que é o osso que tem na testa. Aqui atrás da cabeça tem o osso occipital. Aqui no cantinho tem o osso esfenoide. E bem aqui, no olho, né? Bem aqui atrás, tem... No olho não, atrás, né? No crânio. Tem o osso etimoide. Esses são os ossos do crânio. Parietal, temporal, occipital, frontal, esfenoide e etimoide, tá? Aqui agora tem os ossos do crânio. Do crânio não. Ossos da face, né? Do seu rosto. Tá, aqui tem os ossos nasais, né? Que é aqui na região do nariz. Aqui é mais, digamos que para dentro, que dos ossos da face, tem as conchas nasais. Aqui também, onde seria o cantinho aqui do olho, tem os ossos lacrimais. Nessa região aqui onde tá laranja, a maxila, né? Aqui você tá vendo que os nasais tem dois, os lacrimais, eles têm dois também. As conchas nasais também, e a maxila tem uma aqui e outra aqui, tá? Aqui você tem dois zigomáticos, que é esse ossinho que tem na maçã do rosto, né, na bochecha. E aqui na parte de baixo, a mandíbula, que é a única parte, o único osso da face que ele é móvel, tá? Os outros não são ossos móveis. E aqui não tá dando pra ver muito bem, mas tem o osso que tem aqui no céu da boca que se chama palatinos, ossos palatinos, tá? Então, vamos relembrar. Tem o osso da boca palatino, nasal, lacrimal, aqui no cantinho do olho, zigomáticos,
maxila, mandíbula, concha nasal e outro aqui que eu tava esquecendo, mas que ele também aqui faz parte, ele tem um só, que é o vômer. O vômer é bem aqui onde tá unindo a maxila, tem uma maxila aqui e outra aqui. O vômer é essa partezinha aqui do meio, tá? Bem aqui, ó, onde tá esse marronzinho aqui, ó. Então, aqui, ó, 2 maxilas, 2 zigomáticos, 2 lacrimais, 2 nasais, 2 conchas nasais, 2 palatinos, né? Uma em cada parte da, digamos ali, que seria o céu da boca, né? A parte direita, a parte esquerda. Um vômer, que é bem ali no narizinho, e uma mandíbula. No ouvido, tem a parte aqui do ouvido médio, né? Aqui a gente tem 3 ossos no ouvido, tem só 3. Aqui a gente tem a orelha, né? A orelha, né? Aqui tem o canal auditivo e aqui começa os 3 ossos. Esse primeiro osso aqui se chama martelo, né? Porque ele tem um formatozinho de martelo. Esse outro aqui de bigorna também pelo formato. E esse o estribo, também chamado assim pelo formato. O estribo é o menor osso do corpo humano. Ele tem, se eu não me engano, 1 ou 2 milímetros de tão pequenininho que é, tá? Aqui tem o osso do pescoço. No pescoço a gente tem um osso só, tá? Aqui o restante, digamos que é um tecido é, de cartilagem, né? Como a traqueia, né? É tudo cartilagem aqui. Mas aqui tem um osso que é o hioide, tá? Que ele é bem nessa região aqui, ó. E ele é um osso fácil de lembrar. Você lembra aqui no pescoço, a gente também tem um tecido aqui de cartilagem que se chama tireoide. Lembra que o osso se chama oide e a cartilagem, né? Aqui embaixo é tireoide. Então, o osso do pescoço é hioide, tá? Aqui a gente tem, ainda faz parte aqui do esqueleto axial, ou seja, da parte do eixo, o osso aqui da coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é dividida aqui em 4 partes, tá? Aqui em cima, tem a parte aqui, as vértebras cervicais, tá? Então, lembrando aqui, lembra que eu falei que tem os ossos irregulares, né? São esses ossinhos aqui das vértebras, ó, eles não têm, digamos assim, um padrão, assim, geométrico, tá? Aqui em cima são os ossos vertebrais cervicais. Eles têm um nome, as vértebras, tá? Eles são geralmente chamados com a sigla, né, da parte daquelas vértebras, por exemplo, cervical, então C, e o número de cada disquinho, digamos assim. Então, essas daqui, a C1 e a C2, elas têm um nome específico. A C1 se chama Atlas e a C2 Axis. E depois, como aqui tem 7, digamos que disquinhos, a gente chama C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7, tá? A parte, né, as vértebras cervicais da coluna vertebral são 7. Já aqui embaixo começa os T's, né? Por causa do quê? Porque é uma vértebra torácica, aqui da região do tórax. Tá vendo aqui o tórax? Então, vai ser T1, T2, T3, T4 até T12. E aqui descendo mais essa coluna vertebral, vai começar a parte da lombar, né? Da região aqui, lombar, perto aqui. É aquela região aqui embaixo, né? Na região das costas. E elas também têm 5 disquinhos, né?
ela tem 5 disquinhos, então como é lombar, aqui tem L1, L2, L3, L4, L5. E aqui embaixo tem a região sacral e coxígea. Como é sacral, tem 5 disquinhos aqui do sacro, né, da região aqui sacral, S1, S2, S3, S4 e S5. E o finzinho aqui é a coxígea, tá? Aqui agora sobre o tórax. No tórax, a gente tem um par de 12 costelas, né? No total aqui a gente teria 24 costelas, 12 desse lado, 12 desse. 7 dessas costelas são chamadas costelas verdadeiras. Vocês estão vendo que elas estão aqui ligadas direto aqui no externo, né? Na articulação que vai direto aqui pro externo. 3 dessas costelas estão ligadas à articulação que estão ligadas às costelas verdadeiras. Então, essas são chamadas costelas falsas. E essas duas costelas aqui, vocês estão vendo que elas não estão grudadas aqui no externo. Tá vendo? Elas não estão ligadas aqui no externo. E essas duas são chamadas de costelas flutuantes. E aqui no meio, né, onde tem a costela, tem as articulações aqui das costelas e elas estão ligadas aqui ao externo, né? Externo que na verdade ele tem essa divisão. Aqui em cima a gente chama manúbrio, embaixo aqui no meio é o externo e aqui embaixo essa pontinha é chamada de processo xifoide. Aqui é o membro, são os ossos do membro superior. Aqui já começa o esqueleto apendicular, tá? Aqui, gente, essa região aqui é chamada de cintura escapular. Aqui a gente tem um ossinho aqui, ó, chama da clavícula, tá? Aqui atrás, aqui é um ossinho que tem aqui atrás das costas, aqui, ó, aqui na parte de trás. É chamado de escápula. Daí aqui o ossinho aqui do braço, né, do primeiro segmento aqui do braço, é chamado rádio, né? Daí tem uma articulação aqui. Esse osso aqui, que tá na parte próxima aqui ao eixo, né? Essa parte aqui é o rádio, né? Que tá aqui vindo na direção do polegar. E essa parte aqui de fora, né? É a ulna, tá? Aqui na mão tem essa parte aqui dos ossos que tem aqui no punho, é chamado de carpo. Os ossos aqui que seria da palma, né, do dorso da mão, seriam os ossos do metacarpo, tá? Punho, carpo, palma da mão, né, seria o metacarpo, e os dedinhos são chamados de falange, tá? Aqui para você ver melhor. Esse aqui seria o punho, então são ossos do carpo. Aqui seria a palma da mão, metacarpo. E aqui são as falanges, elas são divididas em 3 partes. Essa é a próxima, porque tá mais próxima aqui, né, do metacarpo e do carpo, média e distal. Essa aqui porque tá no meio, essa que tá no distal. O polegar, né, e o dedão do pé, né, ela tem aqui, ó, faltando, né, ela só tem a próxima e a distal, não tem a média, tá? Membro inferior. Aqui são os ossos, né, da pelve.
Aqui, como eu disse, como eu tinha falado, tem o sacro e aqui embaixo o cóccix, tá? Essa aqui é a parte de trás, tá? Lá pro bumbum. E aqui na frente, aqui onde a gente tem mais essa parte aqui que a gente chama de cintura, geralmente, tem aqui o ilho, tá? Aqui embaixo do ilho, aqui nessa parte laranjinha, a pubis, né? Que é essa parte aqui mais pra frente, aqui embaixo da barriga, pubis. E o isquio, tá? Que é esse que tá amarelinho. Aqui tem a cintura pélvica, que são os ossos do quadril. E o primeiro segmento aqui na coxa, a gente tem o fêmur. E aqui é a perna, tá? A perna não é tudo isso aqui, ó. Tá? Não é tudo que se chama perna. Que nem aqui no braço, ó. Aqui é o braço, é só a parte de cima aqui, tá? Aqui embaixo é o antebraço. Igual que aqui é a coxa, e o osso da coxa é o fêmur, que é o maior osso que o corpo humano tem. E aqui é a perna, onde tem esse maior osso aqui da perna é a tíbia, e esse mais fino é a fíbula. E aqui tem o osso do pé, que também é aquele mesmo esquema da mão, só que tem um nome diferente. Na mão era carpo, essa região aqui, que seria aquilo que a gente chama calcanhar, né? Aqui tem o tarso, esse osso aqui seria o do pé, né? Do corpo do pé, o metatarso, e aqui as falanges próximas, médias e distais. No dedão também não tem a média, só tem a próxima e a distal. Aqui os tipos de articulações. O cérebro, né, em volta dele, né, tem ali protegendo o crânio. O crânio, ele tá, ele é um osso que tá tudo junto ali, né, ele tá ali redondinho, protegendo, porque ele tá unido, né, todos esses ossos que cada um tem um nome, mas esses ossos, eles estão juntinhos por uma articulação, né? Essas divisões aqui são chamadas de suturas que tem no cérebro, e essas suturas, elas são formadas dessas articulações que são chamadas de sinartrose, tá? Aqui no externo tem articulações chamadas anfiartrose, né? Aqui externo é manúbrio, externo e processo xifoide, mas e aqui nas articulações aqui entre os ossos longos, né? Tem a diartrose, né? Aqui na diartrose, nessa articulação dos ossos longos, tem aqui no meio um líquido sinovial, que é um líquido que ajuda aqui na movimentação e para não ter tanto desgaste desse osso, né? Tchauzinho.